a partir do versículo de número 7. Assim que você encontrar, caso você possa juntamente comigo ler em pé, em seguida você pode tomar o teu assento. Amém? Aleluia! Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7. Versículo de número 7 a seguir, que diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E a igreja pode dar glória a Deus, se assentando e louvando ao Senhor. Amém? Queridos, quando nós analisamos que Deus só irá permitir uma grande derrota em uma área das nossas vidas quando algo dele não estiver alinhado, é porque a proteção, o amparo e a ajuda de Deus sobre cada uma das áreas, cada uma das circunstâncias, cada uma das situações das nossas vidas, quando tem o aval, quando tem a cobertura, quando tem a proteção de Deus, é porque as leis de Deus estão alinhadas entre os céus e a terra. Por isso Jesus disse: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino dos céus na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então ele está dizendo: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, mas ela é gerada no trono de Deus. Aonde está o trono de Deus? Nos céus. Então, quando tudo em nossas vidas, em cada área estiver ativada, alinhada, alicerçada, dentro daquilo que são os projetos de Deus, querido, tudo vai dar certo. E nós vamos avaliar que o capítulo 4 do livro de 1 Samuel traz a morte de Eli, a morte da mulher de Finéias, depois que eles ficam sabendo que a arca da aliança é tirada pelos filisteus e que Israel é totalmente derrotada. Agora eu te pergunto, como o povo de Deus pode ser derrotado em uma guerra e a arca, que a proteção, o amparo, a presença de Deus ser levada embora pelos maiores adversários? Deus está permitindo algo porque alguma coisa não está correta. E o que não estava correto?
cada vez que anualmente o sacrifício de todo o povo era colocado para Deus, Ofni e Finéias tiravam a melhor porção e comiam. Ofni e Finéias engravidavam mulheres e as deixavam ao vento. Ofni e Finéias tinham contatos íntimos com várias mulheres em lugares santos. Então, quando os filisteus chegaram, houve o que no mundo espiritual? Uma brecha, um direito legal. O povo de Deus estava se corrompendo. Se os sacerdotes estão corrompidos, a presença de Deus está corrompida. Eles estão adorando a Baal, a Asera, Astarote, Dagon. Da mesma forma que Deus, eles estão invocando o Deus de Israel e carregando amuletos. Como é que Deus vai operar, gente? Como é que o mundo espiritual vai ser destruído? Sabe o que nós temos visto hoje? Uma igreja cada vez mais frágil. Uma igreja onde as pessoas dizem assim: eu não concordo com essa palavra. Só que a palavra não é nossa, as leis não são nossas, os estatutos não são nossos, os mandamentos não são nossos. Nós somos o templo, amém? Glória a Deus. Mas quando nós edificamos uma casa, a casa para louvar, adorar, exaltar o Senhor, ela vai prestar culto por templos que somos nós dentro da casa. Aí muitas pessoas dizem assim: olha, Deus só quer o meu coração. Se eu vier na igreja e eu adorar a Deus, eu exaltar a Deus e continuar da forma como Deus disse para não fazer, não porque Ele é ruim, não porque Ele é mau, não porque Ele não quer o melhor. Ele não quer o que, igreja? Ele não quer o que? Pregue comigo. Deus não quer o que para você? O pior. Ele quer o quê? Ele quer o quê? Se Deus quer o melhor, se Deus quer tudo aquilo que Ele gerou para você ter, quem vai ter o direito legal contra você se algo estiver nas mãos do adversário contra você? É o inimigo das nossas almas. Agora, Ofni, Finéias, o sacerdote Eli e também todo o povo se corrompeu. Lembra lá em Josué capítulo 7, quando eles vão lutar contra a cidade de Ai, que Acã, ele pega ali em Jericó aquela capa babilônica, até gente, olha a capa do rei. Aquilo ele olhou e falou assim: olha que riqueza isso. Qualquer um de nós estamos suscetíveis a ambiciar, ou a desejar, ou a querer riquezas. Isso não é pecado, é dom de Deus, a riqueza proveniente daquilo que a lei e também os mandamentos de Deus estiverem conosco. Só que Acã e os seus filhos tocaram em algo que Deus disse: as primícias de toda Canaã, ou seja, a primeira cidade a ser vencida pelo povo de Deus é Jericó. Então, as primícias pertencem a quem? A Deus. Só que Acã achou que ele podia ficar. Ele chegou na casa dele, lá na tenda dele, estava com um buraco bem grande, colocou a tenda, colocou outros tesouros, prata, ouro, e vai passando o tempo. Agora Deus diz que é para dar sequência. Só que Josué não ora, os líderes tribais não oram, o povo de Deus não ora, e eles levantam alguns soldados, porque Josué mandou 2 espias para a cidade de Ai, olhou que eram todos pacatos, os guerreiros de lá, falou: tá no papo, vamos vencer. Se Jericó que era possante, Jericó que era poderosa, Jericó nós derribamos os muros, Jericó nós vencemos os soldados, Jericó nós matamos o rei, Jericó nós pegamos todos os despojos, a cidade de Ai
fraquinha. Nós vamos vencer, nem vamos levar tantos guerreiros. Por quê? Porque pela aparência, eles já estavam vitoriosos, só que existia um pecado escondido. O que o pecado escondido faz? Dá direito legal para as trevas. Quando nós pegamos um pecado, e nós confessamos para Deus, e nós nos arrependemos, e deixamos a prática, porque às vezes nós achamos que se nós pedirmos perdão contra quem nós pecamos na terra, a mulher adulterou contra o homem, ou vice-versa, eles vão e pedem perdão, mas continuam na prática do pecado, Deus não vai abençoar nem a mulher, nem o homem. Mas a mulher não está pecando, mas existe uma aliança, e essa aliança está contaminada. Então todas as bases de portas de direito legais vêm contra o homem que está em pecado, e a mulher, e os filhos, e a família, e os negócios, e todas as coisas. A senhora está brincando? Não. Acã, quando foi descoberto, Deus mandou matar Acã e quem mais? Todos os filhos, todas as vaquinhas, ovelhinhas, tudo que era dele, roupa, calçado, tenda, foi tudo queimado. Porque o pecado contamina, dá direito legal. Porque Deus está falando isso conosco, porque Ele vai arrancar com raiz e tudo, toda ação nociva e toda ação poluída, vai tirar, vai purificar a sua casa, a sua noiva, o templo do Espírito Santo, que somos nós, e vai nos levantar com uma nova autoridade. Só quem crê, só quem crê. Agora nós estamos diante de uma situação aonde Eli, quando fica sabendo que os filisteus mataram seus 2 filhos, ele cai da cadeira, ele morre com a cabeça quebrada. A sua nora que está grávida, após ela parir a criança e chamá-la de Icabod, porque a glória de Deus foi levada, ela morre também. Agora, o que acontece quando a arca é colocada lá na frente da imagem de Dagon? Na primeira noite, Dagon cai. Pá! Eles vão lá e levantam. Na segunda noite, ela cai de novo. Só que aí quebra a cabeça e os braços. Deus está falando agora, quero ver. Sem cabeça e sem braços, para onde é que Dagon vai? Com o passar do tempo, eles ainda não aceitam. Fica todo mundo doente, a ponto de eles marcaram 30 dias para voltar e destruir Israel. Todos os guerreiros, todos os homens, o rei e todo o povo masculino ficou com hemorroidas, ficou com tumores. E as casas de todos foram infestadas de ratos. Foi passando o tempo, até que eles consultaram os sacerdotes. E os sacerdotes falaram: isso é coisa do Deus de Israel, porque a arca está no templo de Dagon. Devolve a arca, mas antes faça imagens de tumores e de ratos, e manda, coloca, olha o que está escrito no capítulo 6, versículo 10. E assim fizeram aqueles homens, tomaram 2 vacas que criavam e as ataram ao carro e os seus bezerros, encerraram em casa e puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam direitamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram
cenas. Ou seja, eles viram e entenderam que naquele momento Deus estava direcionando primeiro os sacerdotes, depois aquelas imagens de ouro como sacrifício ao Deus de Israel, a devolução da arca e tudo aquilo que deveria ser feito. Por quê? Porque Deus é quem dá as respostas às nossas guerras. Quem pode dizer glória a Deus, glória a Jesus, aleluia? Mataram meu povo, mataram os sacerdotes. Só que eu continuo no controle. Não toca no que é meu, não toca na minha presença, não me coloca de bases iguais com aquilo que são ídolos pecaminosos. Não me coloca diante de Dagon. Eu sou maior que Dagon, eu sou maior que os filisteus, eu sou maior do que os anjos, eu sou maior do que os demônios, eu sou maior do que o inferno, eu sou maior do que a terra, eu sou maior do que o céu, eu sou Deus, eu sou soberano, eu sou majestoso. Oh, glória! Acabou com tudo. Agora, o que vai acontecer? Os filisteus partem para a guerra. Nós vamos acabar com Israel. Samuel chega diante de Deus e fala: e agora, Deus? Olha o número de guerreiros que nós temos, olha a quantidade de filisteus, olha o poder dos filisteus, olha tudo que os filisteus podem fazer. Porque muitas vezes nós vamos olhar, olha o tamanho da dívida, olha o tamanho da enfermidade, olha o tamanho da avalanche de problemas, olha o tamanho, olha o tamanho, olha o tamanho. Deus está falando para você: olha para Deus, olha para a soberania dEle, olha para o poder dEle, olha para a grandeza dEle, olha o que Ele pode fazer e Ele vai fazer. Aí, nós vamos analisar que os filisteus são vencidos. No versículo de número 10, enquanto Samuel está sacrificando, está fazendo o quê? Ele está levantando um altar a Deus, ele está orando a Deus, ele está clamando a Deus, enquanto os guerreiros estão ali no campo de batalha e os filisteus vindo na direção deles. De repente tem uma luta bem grande na sua direção, chegando até você nesta hora, prontinha para te destruir. De repente tem uma tempestade dizendo: agora você não pode mais, agora você não vence mais, agora para você não tem mais jeito, agora acabou para você. Mas Deus está falando para você: pode ter acabado, mas para mim só começou. Só adora, só exalta, sacrifica, envolva Deus, porque Ele vai fazer o inédito por você. Você pode dizer glória a Deus? O versículo de número 10 diz assim: e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. O que Deus fez? Trovejou, gente. Raios caíam na direção dos filisteus e os matavam. Quando nós analisamos Josué capítulo 10, quando o rei de Jerusalém, ele também se uniu a mais outros 4 reis, 5 reis, e ele determinou que eles iriam vencer Israel, porque era um número muito grande. Deus mandou pedras de fogo, e as pedras de fogo destruíram os guerreiros. Eles foram mortos. Deus matou muito mais guerreiros dos inimigos do povo dele com pedras de fogo do que na espada. O que eu estou dizendo é que quando Deus entra no negócio, Ele vai fazer algo sobrenatural para todo mundo ver. Mesmo que a gente tenha medo, Ele chega e fala: não temas, porque eu te ajudo. Não temas, porque eu te sustento. Não temas, porque eu te levanto. Não temas, porque eu tenho algo a fazer. Não temas, eu estou no controle.
das 10 pragas do Egito, também foram pedras de fogo do céu. Deus acabou com a maior parte das estátuas do Egito. Ele foi destruindo todas elas, falando: vocês não são poderosas? Vocês não podem muito? Cadê o poder de vocês? E Deus foi pegando as pedras e destruindo, destruindo, destruindo. O que eu quero dizer para você, que quando Deus decide fazer, não existem homens, mulheres, não existem poderosos, não existem famosos, não existem riquezas que podem impedir a ação de Deus. Enquanto Samuel sacrificava, pastor Denise, Deus mandava raios. Enquanto Samuel, o profeta, orava, Deus matava com raios e trovões, até acabar com todos eles, restando apenas os príncipes guerreiros, uma pequena parte. Aí os guerreiros de Israel foram lá e venceram. E a palavra do Senhor fala no versículo de número 11: e os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Bet-Car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Quem pode dizer: Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer? Eu estou passando por adversidades, mas até aqui o Senhor me sustentou, até aqui o Senhor me amparou, até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me direcionou, até aqui o Senhor, Ele mostrou o caminho, até aqui Ele me manteve em pé, até aqui Ele disse como é que eu deveria proceder. Se Ele fez até aqui, Ele vai continuar fazendo, Ele vai continuar trabalhando, Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai transformar. Só quem crê joga a mão pro alto e fala: glória a Deus. Eu sei que existem momentos, queridos, que dá uma vontade muito grande de parar. Muitos pastores de igrejas muito grandes já fizeram diversos tipos de propostas pelo ministério que nós trabalhamos e exercemos. E uma vez, um dos pastores amigos, ele falou assim: escuta, se você entrar nessa igreja grande, se você entrar para fazer o seu ministério ser exercido da forma como Deus direcionou, esse ministério acaba, porque ele não tem estrutura, ele não tem alicerce, ele não tem comando, como Deus comandou, direcionou e alicerçou nesses 25 anos o seu ministério que você exerce para libertar pessoas. Então às vezes a gente quer muito chegar num lugar e a gente ir de acordo com o que a maioria das pessoas falam. Ah, por que aquele meu vizinho tem aquela casa, tem aquele carro, não passa por adversidades? E por que eu passo por tantas provas? Eu estou na igreja, eu sirvo ao Senhor. E a comparação, ela é o início da competição. Aí a gente começa a competir para mostrar que nós também podemos, que nós também somos filhos de um Deus vivo, que nós também temos condições de fazer melhor do que aquele que nem serve a Deus. E é aonde muitas vezes nós caímos em buracos terríveis por causa dos ciúmes e até mesmo da inveja. E o Senhor não quer nada disso. Ele está forjando as nossas vidas, Ele está capacitando. Se você está passando pelo vale, pelo deserto, pela cova, pela enfermidade, Deus está com você e Ele vai te tirar, Ele vai te levantar, Ele vai te amparar. Isso vai passar, isso vai passar, porque nós temos o Ebenezer de Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ah, mas eu não aguento a dor, eu estou revoltado
estou revoltado com a tristeza, eu estou revoltado com a opressão, eu estou revoltado com a depressão, eu não entendo o que acontece, não é para entender, é só para crer. O Senhor está dizendo: eu estou contigo, eu estou te amparando, eu estou te ajudando, eu vou fazer o improvável acontecer. Aleluia. Fala para mim, queridos, o que Israel fez depois que Ofni e Finéias, que Eli, o sacerdote, que a esposa do sacerdote, esse povo todo morreu. O que eles fizeram? Eles foram lá buscar a arca. Não! Deus colocou a arca, uma vaca à direita e uma vaca à esquerda, e elas não pendiam nem para um lado nem para o outro. Elas obedeceram a Deus e elas levaram a arca, que é a presença de Deus, até o lugar certo. Porque se duas vacas podem obedecer a Deus, se bezerros podem obedecer a Deus, nós somos maiores que vacas, maiores que bezerros. Não temos que ser como Balaão, que a mula estava ali parando, e ele batendo, e ele surrando, e Balaão: vai, mula. Até que a mula falou. Mula fala, gente. Aquela falou. Por que ela teve que falar? Porque o profeta, ele queria tanto avançar para se dar bem, para enriquecer, e Deus estava livrando ele da morte através da mula. Existem coisas que impactam, porque Deus está nos livrando de algo ruim. Existem coisas que param por um momento. Não questione, não brigue, não fale por quê. Apenas diga: Deus, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor me ampara, eu sei que o Senhor me ajuda, eu sei que o Senhor me fortalece, eu sei que o Senhor é Deus soberano, eu sei que o Senhor tem o melhor, eu sei que o Senhor vai fazer o melhor. Às vezes nós falamos: mas Deus, eu não tenho. Eu falo mesmo para Deus: Deus, eu não tenho, porque eu não tenho, mas Ele tem, Ele pode. Ele se levanta quando nós oramos, quando nós cremos. Ontem eram 4h da tarde. Eu deitei na minha cama, debaixo de uma medicação anti-inflamatória. Eu só levantei poucas vezes para preparar algum alimento, tomei e voltei para a cama. Hoje, a mesma coisa. Eu levantei, preparei algumas coisas, voltei para a cama. Preparei o almoço, voltei para a cama. Levantei da minha cama, eram 16h30. Eu falei: Deus, eu não consigo. Ele falou assim: Ebenezer, até aqui eu te ajudei. Eu já tirei você de situações dificílimas. Eu já fiz você pregar em altares queimando de febre. E eu arranquei a febre e a enfermidade. Eu já arranquei dores de você. Eu já tirei infecções e inflamações do teu corpo. Eu já tirei enfermidades que a medicina dizia não tem como. Eu já desatrofiei o teu útero. Eu já gerei uma criança. E por consequência de uma gestação muito difícil, impossível, os seus ossos foram prejudicados, mas eu sou Deus para curar. O adversário quis distrair, mas eu continuo no controle. Quem pode dizer glória a Deus? Então, queridos, nós vamos prosseguir crendo, porque às vezes nós queremos tanto achar que o natural é o melhor. Tem gente que fala assim: a gente vê uma massa de pessoas indo e vindo, elas vão e vêm. É este lugar do momento agora, então eu vou para receber algo. Elas vão e não recebem, elas depois vão para o outro e não recebem. Deus está falando: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu, a tua casa, a tua família, os teus negócios, tudo que é seu, tudo que você chama de meu e de minha, Deus vai restaurar, Deus vai exaltar.
Eu já vi Deus fazer muita coisa, queridos. Eu já tive a revelação de muitas coisas. Eu já vi aquele missionário que já dormiu no Senhor, Davi Miranda, em praça pública orar, em pessoas que estavam na cadeira de roda, e elas terem nascido com os ossos todos tortos, pés, pernas totalmente tortos e nunca ter andado na vida. E Deus desentortar na hora os pés, as pernas e fazer a pessoa andar. Depois de grande, eu já vi cego de nascença que nunca enxergou enxergar. Já vi crianças com 7, 8, 9 anos que nunca ouviram falar uma outra linguagem totalmente diferente, porque os ouvidos foram abertos e aí começaram a falar. Eu sei que Deus cura, eu sei que Deus liberta, eu sei que Deus transforma, mas sabe qual a maior transformação de Deus das nossas vidas? É aqui dentro. É quando Ele cura o nosso interior e nós temos autoridade no nosso interior para falar: agora eu sei que Deus é comigo. E coloca fé em nossas vidas. Eu sei que todo o processo que Deus permite, esse processo aqui de Samuel, quando ele percebe exatamente o poder soberano de um Deus, que depois de todo o seu povo ser vencido pelos filisteus, ele adoecer todos os filisteus, para eles não voltarem, trazer a arca da aliança no carro de bois, de varas, e depois os arraios dos céus, porque ele não tem homens suficientes na quantidade dos filisteus para lutar, é porque Deus, Ele é o nosso soberano. E nós precisamos nos lembrar sempre disso. Até onde Ele pode fazer, até onde Ele pode ajudar. Deus vai levantar uma igreja não em números, porque muitas vezes nós achamos que os números são muito importantes em tudo, principalmente nas nossas contas bancárias. Não é mesmo isso, Luciano? Se tiver um número bem alto nas contas bancárias, nós vamos achar que está tudo certo. Só que às vezes Deus ele põe abaixo do zero. Você devendo para o banco, devendo os boletos, para Ele mostrar que Ele pode também fazer. E Ele vai testar a sua fé. Faz assim com as mãos, em nome de Jesus. Pai, aqui está a Tua palavra. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos amparou. Até aqui o Senhor já nos curou. Já nos levantou. Já nos tirou do chão. Nessa hora o que precisa ser curado, o que precisa ser transformado, o que precisa ser sarado. Nessa hora aquilo que o Senhor precisa fazer, que nós não podemos fazer, nós colocamos nas Tuas mãos. Nós sacrificamos o nosso orgulho, a nossa vaidade,